Olá, nós estamos no canal Educação, Cultura e Espiritualidade com a professora Vilma Scaglione, que sou eu. Nós vamos estudar hoje equação do segundo grau. Esse tema eu dividi em 3 vídeos, porque é um tema extenso. A gente inicia no 9º ano do ensino fundamental, mas as outras séries do ensino médio também usa esse tema, porque a matemática ela continua, né? Então a gente precisa aprender bem um tema para seguir com os outros temas das outras séries. Como eu sempre falo nas minhas aulas, para aprender matemática, você precisa anotar, só olhar, só ver, só ler, a gente não guarda. Então, pegue o seu caderno de estudos e vai assistindo o vídeo vagarosamente, anotando tudo que eu estou falando aqui, para que você possa entender melhor. E tem que calcular, tem que fazer os cálculos. Então, você vai pausando, certo? Então, esse é o nosso título, primeira aula. O que é uma equação do segundo grau? É a equação que tem o termo x ao quadrado. O a precisa ser diferente de zero para que esse termo exista. O b e o c pode até faltar, pode até ser zero. Será uma equação incompleta. Mas para ser uma equação do segundo grau, o a precisa existir. Então, como eu disse, os coeficientes numéricos dessa nossa equação será o a, b, c. Os números, tá? Coeficiente numérico, os números que vamos usar. Exemplos. Vai pausando o vídeo e anotando. Anota essa equação. Letra A. 2x ao quadrado menos 5x mais 4. Primeira coisa que a gente precisa aprender bem. Quem é o A? Quem vem na frente do x ao quadrado. Coloquei de cor diferente para você visualizar bem. É o 2. Quem é o B? É o menos 5. Que existe agora números negativos, né? Você já estudou. E o C é o 4. Então, se tiver um sinal, o sinal entra. A letra não. Tá? O x não entra. É o 2, menos 5 e 4. Voltando aqui um pouquinho. Letra B, x ao quadrado menos 2x mais 1. Quem que é o A? Você está vendo que tem o x ao quadrado? Se não tem número nenhum ali, é porque é o 1. A gente não usa colocar, mas tem. Então, o A é 1. O B é menos 2. E o C é 1. Seguindo. Então, as equações completas são todas as equações que possuem o A, B, C. Exemplo, essa primeira aí, 2x ao quadrado mais 3x mais 1, tem o ABC. E a segunda, x ao quadrado mais 4x mais 8, tem o ABC. Então, essas são chamadas equações completas. Elas vão ter um jeito de resolver. As equações incompletas, a gente tem outras opções. Então, aqui nós temos equações incompletas. São as equações que faltam o coeficiente B ou o C ou os dois ao mesmo tempo. Só não pode faltar o A, como eu disse. Então, olha o primeiro exemplo. X ao quadrado, 5x ao quadrado mais 2x é igual a zero. Então, nós temos dois termos aí, ó. Está faltando o termo independente, aquele que não tem letra, que é o C. No segundo exemplo, x ao quadrado menos 3, agora falta o termo do x, que é o b. E no terceiro exemplo, x ao quadrado é igual a zero, falta o b e o c. Então, essas aí, equações desse tipo, são chamadas de equações incompletas. A gente tem um jeito mais fácil de resolver do que usando a forma tradicional que a gente chama fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, primeira atividade, pausa o vídeo também para você copiar e fazer, tá bom? Depois você confere as respostas nas telas seguintes. Escreva as equações na forma geral conforme o modelo. Eu coloquei o modelo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. A gente deve encaixar os coeficientes aí. E o 1 não é usado, tá bom? Então, olha o primeiro modelo. A é 1, B é 2, C é 5. O que eu fiz? Eu coloquei lá naquela forma geral. Lá. O A é 1, 1 é usado colocar. Então, coloco o x ao quadrado. O B é 2, então 2x. E o C é 5, mais 5 igual a zero. Agora eu quero que você pause o seu vídeo e tenta fazer com todas essas equações aí até a letra F. É importante que você faça, que surja dúvidas. Se você pensar assim, essa eu não sei, não tem problema. É aí que está a aprendizagem. Você vai olhar depois como eu fiz, na correção, e aí você aprendeu. Então, pause, por favor, anote todas essas atividades, faça, não tenha medo de errar. E depois você passa para frente para conferir.
você mesmo corrige seu exercício. Vamos lá. Então, voltamos aqui, aqui está a correção. Observe, você deve ter acertado. As últimas, né? E e F que ia surgir alguma dúvida no termo que está com zero. Então, olha como fica. Se ele é zero, a gente não coloca ele aqui. São equações incompletas. Seguindo, então, corrija seus erros. Agora nós temos um segundo exercício com as mesmas equações que nós fizemos, mas eu quero que você identifique quais são as equações completas e quais são as equações incompletas. Reloginho, pause o vídeo, escreva na frente, completa, incompleta, completa, incompleta, até terminar. Depois, toque para conferir. Vamos lá. Ficou assim. As primeiras, né, as 4 primeiras são completas, possui o ABC. A E é incompleta porque falta o C, é importante você identificar isso, conhecer bem, porque quando nós formos calcular, no C nós vamos colocar zero. E na F é incompleta porque falta o B. Então, no B, nós vamos colocar zero. Certo? Corrige seus erros e vamos para frente. Agora nós vamos aprender a resolver as equações incompletas. Como resolver equações nesses formatos? Olha, o primeiro está faltando B, o segundo está faltando C e o terceiro formato está faltando B e C. Vamos devagar, do jeito que eu estou falando para vocês, tá certo? Vamos pegar o nosso caderno e anotar este exemplo. Ó. Esses 3 exemplos, vamos fazer 3 exemplos com esse formato, ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, nós temos 3 aqui, A, B e C. Letra A, vamos resolver juntos. Ó, deixei até o passo a passo aqui para que depois você volte e leia, porque tem pessoas que entendem o que a gente fala e tem outros que não. Tem mais dificuldade de entender. Cada um tem seu jeito de aprender, né? Você segue o passo a passo, tá? Então, a equação estava assim, x ao quadrado menos 9 igual a zero. O que a gente faz primeiro? Nós trocamos o 9 de lado, operação inversa. Era menos 9, fica 9. Não é que trocou de sinal, não, trocou de operação. A subtração vai para a adição. Agora, a gente vai eliminar o quadrado do x, para deixar o x sozinho. Mas para eliminar o quadrado, a gente faz mais ou menos raiz de 9, tá certo? Então, a resposta é mais ou menos 3. O que é mais ou menos? Mais ou menos quer dizer, serve o 3 como resposta, né? Porque 3 ao quadrado dá 9, e serve o menos 3 como resposta. Porque menos 3 ao quadrado, nós temos a regra. Expoente par, regra de potência. Resposta positiva. Então, menos 3 também dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 numa equação é mais ou menos 3. Então, nessa equação, nós temos a solução. Aqui está na ordem, tá? A gente costuma colocar na ordem crescente. Menos 3 e 3. Segundo exemplo de equação incompleta, é 9x ao quadrado menos 16 igual a zero. Vamos seguindo o passo a passo. Primeiro, nós trocamos o 16 de lado, menos 16, subtração passa para adição, mais 16. Agora, o meu objetivo é isolar o x, então por isso eu vou tirar o 9 ali do primeiro termo, mas o 9 está multiplicando o x. Por isso, a operação inversa é a divisão, passa para o outro lado dividindo. Certo? Agora, a operação inversa da potência para tirar o x ao quadrado é a raiz. Eu vou extrair a raiz de 16 nonos. Tá? Mesma coisa que eu falei do sinal. É mais ou menos raiz de 16, 4, raiz de 9, 3. Então, a solução da nossa equação é menos 4 terços e 4 terços. Todas as respostas valem aqui para nossas equações, tá? Porque nós estamos no 9º ano, né? Já estudamos os números reais. Então, todos os números que você estudou servem como resposta, inclusive frações. Olha, mais uma, x ao quadrado menos 50 igual a zero. Primeiro, isolamos o x do outro lado. Era subtração, passou para a adição, 50. Agora eu quero tirar a potência. Tenho que fazer dos dois lados da equação. Tiro o quadrado do x e vou tirar o quadrado de 50 através da raiz quadrada. Sempre a gente coloca mais ou menos, serve as duas respostas numa raiz quadrada. O 50 não tem raiz quadrada exata. Então, alunos do 9º ano, no primeiro bimestre, aprendemos isso aqui, né? Vamos fatorar o 50. Olha aqui do lado. 50 divide por 2? Sim, deu 25.
Agora divide por 5. 5. E divide por 5. 1. Então, a nossa fatoração de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Volta, coloca essa resposta na raiz quadrada. Então, mais ou menos, eu estou trocando 50 pela sua fatoração, que dá 50. 2 vezes 5 ao quadrado. Quem tem o quadrado é o 5. Então, o 5, eu saio da raiz, eu tiro ele da raiz, ele consegue extrair raiz, sai da raiz. O 2 não tem expoente par, então fica aqui. Então, qual é a nossa solução de equação? Mais ou menos 5 raiz de 2, certo? Como que a gente escreve a solução? Primeiro menor, menos 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2. É isso. Deu para entender esse primeiro modelinho? Depois você vai ter que treinar algumas, tá? Fazendo que a gente aprende. Mas nós vamos aprender a equação agora na forma ax ao quadrado mais bx. Vou deixar os exercícios para o final, tá bom? Depois que a gente aprender todas. Então, 4. Vamos resolver juntos essas equações incompletas. Temos duas aqui nesse modelo, ó, que falta o termo C. Vamos para frente ver o passo a passo. Faça junto comigo, tá? Você não precisa copiar o passo a passo, mas é bom copiar a equação. X ao quadrado menos 2x é igual a zero. Primeiro, nós vamos colocar o termo x, que é comum, os dois termos, né? X ao quadrado é x. E 2x é 2 vezes x, tá certo? Em evidência. Esse colocar em evidência, fator comum em evidência, é matéria do 8º ano, fatoração. Quem tiver dúvida, pode procurar um vídeo aí, tá bom? Fatoração, 8º ano. Fatoração de frações algébricas. Então, x ao quadrado, eu coloco um x de fora do parênteses e vai sobrar 1 para ficar dentro do parênteses. Se a gente fazer a operação inversa, né? Quem está de fora multiplica, x vezes x dá x ao quadrado. E menos 2x, se já tem um x de fora, vai sobrar o 2. Multiplica, menos 2 vezes x, 2 menos 2x. Então, eu estou trocando, não estou alterando, é igual a zero. Tá? Nossa primeira resposta desse tipo de equação é os termos que estão de fora, x é igual a zero. Essa é a nossa primeira resposta. E a nossa segunda resposta, nós vamos pegar quem está dentro dos parênteses e vamos igualar a zero e resolver. Como resolvemos x menos 2 igual a zero? Passamos o 2 para o outro lado da equação, ele era negativo, né? Ele era uma subtração, vai para a adição. Solução da equação, 0 e 2. É assim, fator comum e evidência. Mais uma. 4x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Da mesma maneira, tá? Eu vou olhar o que é comum entre 4 e 2, são múltiplos do número 2. E entre x ao quadrado e x, o x. Então, eu coloquei em evidência 2x. O que vai ficar dentro do parênteses? Você tem que dividir 4x ao quadrado menos 2x por 2x. 4x ao quadrado por 2x sobra 2x. 2x por 2x negativos, menos 1. É 2 dividido por 2, x dividido por x. Se a gente multiplicar, gente, aqui dá para tirar a prova. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Tem que dar o que está em cima. É igual a zero. Então, ó, pegando o que está de fora do parênteses, 2x é igual a zero. Passo o 2 que está multiplicando dividindo. 0 dividido por 2 é zero. Agora, continuando, achar a outra resposta. 2x menos 1 é igual a zero. 2x é igual a 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 1 dividido por 2, que é meio. A solução da nossa equação, 0, resposta menor, e meio. Certo? Entenderam? Façam de novo escrevendo, que você fica melhor nesse tipo de equação. Agora, nós vamos ver a equação na forma ax ao quadrado igual a zero. Tem solução uma equação desse tipo? Vamos ver algumas. Né? Resolva as equações incompletas do tipo ax ao quadrado igual a zero. Olha a letra A. 3x ao quadrado é igual a zero. Essa é tão fácil que eu nem escrevi o passo a passo. O 3 está multiplicando, é só ir dividir, vai dar zero. 5x ao quadrado é igual a zero. O 5 está multiplicando, vai dividir, zero. A letra C. X ao quadrado mais 2 é igual a 2. Nesse caso, eu passo o 2 para o outro lado, troca de operação, 2 positivo com 2 negativo, zero. Né? Então, a solução é zero. E nessa letra D, nem parece equação desse tipo, né? Mas a gente vai fazer, né? Aquele distributiva, que muitos falam chuveirinho, né?
x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 é x. E aqui eu já passei o x que está do outro lado, né, no segundo membro da equação, para o lado de cá. Então, ele era positivo, operação inversa negativa. Repare que x menos x vai ser zero. Então, a gente acabou concluindo que ela é desse tipo. Tá vendo que a letra C e a letra D não estavam tão na cara assim, né? Entenderam? Essa equação não tem solução, é zero. A solução é zero, né? É só isso. Tá bom? Vamos lá, continuamos nossos estudos. Agora você precisa praticar. Não existe aprendizagem de matemática sem fazer exercícios. Matemática é um esporte. Eu falo para os meus alunos, esporte para o cérebro. Você quer aprender, pratica. Como é o futebol, tem que praticar para ser bom. Então, é hora de pegar o lápis e a borracha. A matemática se faz de lápis, tá bom? Copia de caneta, faz de lápis, porque você tem que apagar. Se não tiver pauzinho de borracha na sua mesa, você não aprendeu nada. Vamos lá. Vídeo pausado, você vai resolver essas equações, tá certo? Elas são do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Se você esqueceu, volta lá e vê como que a gente fez. A letra G com a letra H tem um pouquinho a mais de dificuldade aí, tá? Que é eliminar os parênteses, né? Tem que fazer a propriedade distributiva, tá certo? Para depois organizar a equação e depois resolver. Depois que você terminar, você vai conferir as respostas. Passa. Terminou? Passa. Aqui nós temos outro exercício, o exercício 7, que são equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx. Volta lá na explicação, é o que a gente vai fazer o fator comum em evidência, resolva, tá? Copia de caneta, resolva de lápis, coloca a solução certinho. Quando você terminar, você vai conferir seu exercício. Pausa. Então, agora nós vamos conferir as respostas do exercício 6. Veja aí, ó, se você conseguiu acertar. Tem uma observação embaixo que não existe raiz quadrada de número negativo dentro da raiz, tá? Como no exercício da letra B. Então, se isso acontecer, a resposta vai ser aquele símbolo ali que quer dizer conjunto vazio, certo? Passando. Vamos conferir as nossas respostas do exercício 7. Aí estão nossas respostas. Se você não acertou, não todas, não tem problema, gente. É só fazer de novo que você errou, tá bom? Ou pedir ajuda, né, pessoalmente para o seu professor de sala de aula. Até aqui tudo bem? Então, aprendemos um pouquinho sobre a equação do segundo grau. Agora a gente precisa continuar. Por isso nós temos mais alguns vídeos, tá? Que a gente vai aprofundar esse assunto. Você pode acessar aí no meu canal vídeo resolvendo equações com a fórmula de Bhaskara, resolvendo equações com a soma e produto das raízes e resolvendo a equação pela fatoração, né, do trinômio quadrado perfeito e completando os quadrados. Você vai ficar bom para continuar seus estudos no 9º ano e também no 1º ano do ensino médio até o 3º ano. Para você também que vai fazer algum curso e quer estudar esse tema, né, porque a gente esquece o que a gente já aprendeu, eu acho que seguir esses 3 vídeos, você vai aprender bem esse tema, tá certo? Obrigada por estudar comigo hoje. Se você gostou, se te acrescentou alguma coisa, né? Se foi bom para você, passe para outras pessoas, outros colegas. Curte a minha página, curte meu vídeo, tá bom? Ajuda aí.